Fala pessoal, mais um ManzaCast, Lúcio Manzanetti. Nosso canal é dedicado a falar sobre engenharia, arquitetura, trazer todo mundo ligado ao setor da construção civil. Nossos patrocinadores, agradecer os patrocinadores, Obratec Projetos e Polo Vale Decor. Quem é arquiteto, quer se associar ao Polo Vale Decor, pode entrar nas redes sociais e no site e só se cadastrar. Quem é um lojista e também quer participar do Polo, entre em contato com o pessoal lá e aí eles vão analisar se você pode ser um lojista no nosso grupo querido. Hoje eu estou aqui com meu amigo Wellington Bega. Fala, Wellington, tudo bom? Tudo bem, Lúcio. Um prazer sempre muito grande estar junto contigo aqui. O Wellington é doutor em ciências comportamentais, neurocientista, psicanalista clínico. Pois é. Ó. Hã? Você viu que responsa hoje? Viu que responsabilidade grande? Muita responsa. E hoje, para a gente fazer um bate-bola aqui com o pessoal, a gente está com a arquiteta Juliana Soubia, minha querida amiga, cliente de muitos anos. Gratidão, Juliana. Gratidão toda minha, prazer estar aqui com você. E também a gente está com a Karina da Iluminari. Tudo bom, Karina? Tudo jóia, Lúcio. Prazer também. Então, hoje a gente está aqui para falar sobre o Janeiro Branco, que é... O que é? Conta pra gente aí, Wellington. Bom, Janeiro Branco ele é uma campanha, né, de saúde mental que está voltada na saúde psicoemocional das pessoas, né? Isso aconteceu com um psicólogo chamado Leonardo Abraão, de 2013 para 2014, ele que lançou essa campanha lá em Minas Gerais, na cidade de Uberlândia. E isso pegou, a própria Organização Mundial de Saúde pegou, muitas prefeituras pegou essa campanha e ela veio na onda, como a gente tem Outubro Rosa, a gente tem o Setembro Azul, então entrou o Janeiro Branco. Por que o branco? O branco é representado um painel branco, sabe? Onde você pode, um vazio, onde você pode reescrever a sua história. Então quando a gente fala de saúde mental, principalmente que eu trabalho muito nessa área comportamental, é você ressignificar, porque comportamento humano nada mais é do que uma representação da sua história. Então, o comportamento que você está tendo naquele momento é uma representação de toda a sua história. E o bom dessa história toda é que no quadro branco você pode reescrever, apagar e reescrever, também a gente pode ressignificar. E a parte que entra, né, a arquitetura, que entra a questão de iluminação dentro desse processo comportamental, é fantástico. Hoje eu creio, e vocês como especialistas, né, podem dizer, hoje eu vejo que a cada dia as pessoas estão tendo mais consciência de algo extremamente importante, porque eu sempre defendi qualidade de vida com vida de qualidade. Aí essa vida de qualidade aí que entra a arquitetura, aí que entra a iluminação, né? Hoje o próprio sistema de saúde hoje reconhece, por exemplo, a luz amarela. A luz amarela, ela incentiva e acessa algumas áreas do seu cérebro. Então ela estimula a criatividade, ela estimula a percepção. Como a luz azul, ela acalma, né? E aí vou deixar a especialista falar nisso, mas é muito legal. Mas antes de mais nada, deixa eu cortar, quebrar um pouco o protocolo. Estou muito feliz de estar aqui junto com você nessa mesa, porque você sabe que essa mesa aqui só senta fera, né? Só senta pessoas especiais, né? Então eu tô me sentindo, velho. Tô me sentindo especial. Muito obrigado. Mas é muito especial mesmo. E eu tava com saudade de você, amigo querido. É, tava também. Então, Juliana, conta pra gente, quando um cliente chega para fazer um projeto residencial ou corporativo, né? E o que você vê nesse projeto? Vai fazer o briefing com o cliente? Conta um pouco dessa passagem. Na verdade, eu, todos esses anos aí de trabalho com arquitetura, eu estou cada vez mais convencida de que realmente a arquitetura influencia nas pessoas, né? No modo como elas se sentem dentro de casa, né? Então, sim, a gente tem alguns preceitos, vamos dizer assim, né? Que a gente já sabe que funcionam para o bem-estar das pessoas. No entanto, você tem que conhecer o teu cliente, né? Então, o briefing, como você falou, né? Um briefing bem feito. Às vezes o cliente chega... família, né? Ele nos conhece pelas redes sociais, ele viu os seus projetos, mas você ainda não o conheceu pessoalmente. Então, nessa entrevista, que é o briefing, a gente passa a conhecê-lo um pouquinho mais, para não impor as coisas também, né? Certo. Então, a gente vai tentar ajudá-lo, coordenar tudo aquilo que ele gosta
em algo que fique de bom gosto, que tenha, né, que fale mais com ele, né, com o seu bem-estar no dia a dia, enfim. E uma série de outras coisas aí que podemos ir falando ao longo do... Sim, e a arquitetura mudou muito ao longo dos últimos, sei lá, 10, 15 anos, demais, né? A gente tinha uma loja de material de construção, um tipo de piso. Hoje em dia, a quantidade de iluminação também, né? Sim. E acabamento, móveis, são os mais diversos, né? E eu acho que depois da pandemia, pós-pandemia, isso até deu uma acelerada, porque as pessoas hoje estão dando mais valor às suas casas, né? Sim, a gente verdade. ficou recluso tanto tempo. Então, assim, você se sentir bem em casa e dar valor para o tempo que você passa em casa. Verdade. Então, acho que isso deu uma acelerada maior ainda. Mas, realmente, eu acho que a arquitetura foi uma das carreiras, né? Que realmente teve psicologia também, né? Não, e a arquitetura, acho que deram um boom aí na dúvida. época de pandemia. E uma coisa legal da arquitetura, né? Que a Juliana estava falando, quando a gente trabalha dentro dessa área, faz um trabalho de mentoria, seja terapêutica, seja de performance, a gente percebe que tem uma coisa que a gente chama de rapport. O que é o rapport? É eu me conectar com você, eu me aproximar de você. Sim. E aí que está a grande sacada, Lúcia, porque as pessoas não entenderam ainda. Eu não vendo o que eu quero. Eu entrego para o cliente o que ele quer, o que ele tem necessidade. E a parte, por exemplo, eu sou apaixonado, não tenho competência para ser arquiteto, não, mas sou apaixonado. Tem uma cunhada que é arquiteta. Eu digo para ela, cara, é muito legal quando você identifica as reais necessidades do seu cliente. Às vezes eu tenho necessidade, pode fazer uma casa enorme, a esposa, né, vamos dizer, manda quem pode, obedece quem tem boleto. Então, a esposa manda, faz de tudo e tal, e você chega, não, agora eu vou fazer o meu cantinho, não é assim? Que é o cantinho do guerreiro, né? Que é o cantinho do guerreiro. Aí ele faz, não é? É muito legal. Quando você pega o comercial, né? Canto do guerreiro. Não é? Cara. Aí você pega, por exemplo, você olha uma casa assim, que é a cara de quem está lá dentro, você vê, a magnitude do profissional que conseguiu identificar isso e concretizar, né? Tirar da objetividade, né? Tirar da subjetividade e vir para a objetividade, né? Sim. É a mesma coisa da questão da iluminação, quer dizer, tem tudo a ver, tem cantos. E essa pós-pandemia que você falou, foi uma coisa, teve pessoas que sentiam intruso, visita dentro de casa. É verdade. E a iluminação, além de trazer um ambiente confortável, a iluminação ela vai muito a fundo, né? Porque tem tudo a ver com a fisiologia, com a nossa saúde. E isso, as pessoas, muitas vezes, elas entram num lugar, ela fala, nossa, eu me sinto bem aqui, não sabe por quê. Muitas vezes é a iluminação, né? Então, o que acontece? A gente tem o ciclo circadiano, né? Que a gente tem a luz do dia, né? O sol que nasce, ao meio-dia ele tá numa X temperatura de cor, à tarde, ao cair do dia, essa temperatura de cor vai ficando mais quente. E o nosso corpo, ele está acostumado a viver essa luz do sol. A gente vive se baseando na luz do sol. Então, a gente também usando, por exemplo, o ciclo circadiano. Então, vamos dizer assim, você vai fazer uma iluminação para um quarto. Você tem que baixar a sua adrenalina, você tem que descansar. Então, você tem que fazer uma iluminação igual à luz do sol. A luz do sol não está se pondo, não está ficando mais quente. É isso que a gente tem que pensar em fazer no local que você precisa repousar. Não adianta você colocar LED branco no quarto. A pessoa está entendendo que é o sol do meio-dia. Ela tem que trabalhar, ela tem que ficar ligada. Então, o organismo, ele entende isso. Então, isso é muito importante quando você estuda, que você consegue trabalhar isso com a iluminação e trazer conforto para o seu cliente. E muitas vezes o cliente pede, né, Ju? Já aconteceu da gente fazer um briefing inicial com o cliente, porque a gente faz muitos projetos juntos, né? E o cliente fala assim, olha, eu gosto de luz branca, eu quero a minha casa toda com luz branca. Mas por que você quer luz branca? Ah, porque a luz branca ilumina mais. Então, assim, existe um mito muito grande sobre a cor da luz, né? Então, você imagina você no seu quarto ter uma luz branca, você não vai descansar nunca. Então, assim, não é um ambiente de estar, um ambiente de aconchego. Então, a luz branca, ela tem o mesmo índice de luminância que uma luz amarela. É a temperatura
temperatura da cor que é diferente. Então, onde que a gente usa uma luz branca? Numa área de trabalho, num chão de fábrica, que as pessoas têm que estar ligadas o tempo todo para ser um rendimento de trabalho alto. Então, para dentro de casa, você não vai ter um ambiente de fábrica, né? Que nem você comentou em hospitais. Existem estudos psicológicos que dentro dos quartos, em áreas, por exemplo, de quimioterapia, se coloca a luz amarela, porque ali você traz um aconchego, você baixa a adrenalina do paciente e traz aquele aconchego. Agora, na sala de cirurgia, dentro do consultório, aí é outra história, né? Porque você realmente precisa ter uma claridade maior, né, para o ambiente hospitalar. E às vezes também a temperatura de cor está muito atrelada ao tipo de projeto que você vai fazer. Por exemplo, você vai fazer um projeto de uma farmácia. É bacana você usar uma luz branca, porque você traz para a pessoa uma sensação de limpeza. Sim. Né? Aí a gente está falando de projeto corporativo, não residencial. Sim. Então, tudo isso influencia, sim, no fator psicológico. A pessoa vê, poxa, que lugar bacana. Então, sozinha ela já vai imaginar, poxa, aqui é um ambiente limpo, né? Então, e a quantidade de luz, né? Então, você trabalhar com uma intensidade de luz menor em alguns ambientes, você não atrai, principalmente em comércio, né? Então, por exemplo, existe um case de sucesso numa farmácia em São Paulo, que quem fez o projeto de iluminação, ele dobrou a quantidade necessária. Se o índice é de 2.000 lux, colocou 4.000. Aquilo explodia tanto de luz que dobrou o faturamento da farmácia, porque atraía as pessoas queriam entrar lá, né? Então, não tem coisa pior que você tá andando num shopping e você vê uma vitrine escura, uma loja escura, você não tem vontade de entrar. Sim. Então, influencia no psicológico. A luz influencia de várias maneiras, na residência, no consultório, né? E quando você vai fazer a iluminação, eu me especializei em iluminação, eu fui da primeira turma de pós-graduação em iluminação no Brasil. Que legal! Foi feita em São Paulo, foi uma ex-professora minha que me deu uns cursos na Osram, na época, e que ela fazia parte do corpo diretivo dessa pós-graduação. Então, assim, é muito interessante, porque, assim, eu sou arquiteta de formação e também me especializei em iluminação. Então, tudo isso é interessante na hora de você fazer um projeto. Leva tudo isso em consideração. E uma coisa interessante que a gente vê aqui, né, Lúcia? Por que no ranking da Organização Mundial de Saúde, da OMS, por que no ranking está questões de saúde mental? Porque exatamente isso. Existem hormônios que eles são produzidos durante o dia. Existem outros hormônios que são produzidos durante a noite. E você tem que ter o descanso. Sim. Então, durante o dia, tudo está te levando a produzir adrenalina. Durante a noite, beta-endorfina. Aí você fala, quando não tem esse mínimo de consciência, você tem muitas pessoas que dormem, não dormem bem. Essa é outra situação que tem muita gente dormindo mal. Sim. O que vai acontecer? No mínimo, seu sistema simpático, parasimpático, nervoso, já começa a pilhar. Porque você vê a moçada surtando. É verdade. Você está entendendo? É uma questão de fato de luz. É uma questão de luz. Há várias pesquisas, em Harvard fez uma pesquisa muito interessante, onde pôs um grupo que dormia com uma luz bem baixa, mas com luminosidade dentro do quarto, e a outra turma dormia no escuro, onde você punha assim um palmo, você já não enxergava a sua mão. Eu só durmo no escuro. Cara, eu só durmo no escuro também. A vizinha já me incomoda. Eu só durmo no escuro, entendeu? E tem minha filha de 16 anos lá, que eu tenho 3 filhos lindos, maravilhosos, puxaram a mãe, né? Deus for misericordioso. Aí, sabe que puxou a inteligência da mãe é a loucura do pai. E aí, o que acontece? Ela não dorme, não consegue dormir se não tiver um fachozinho de luz, aquela coisa. É agradável o quarto, né? Luz indireta, né? Luz indireta. Mas, sabe, mexe. Agora, o que eu fico aqui pensando, né, nesses anos todos, eu com 60 anos de idade, com 40 e pouco de profissão, eu fico imaginando, tanto a Juliana quanto a Karina, para onde o grau de profissionalismo que nós chegamos. Porque hoje, quando a gente fala, né, de arquitetos, fala, nossa, tem muito arquiteto. Tem, mas muita calma nessa hora. Por quê? Porque aí que você tem que fazer a identificação, você tem que fazer a seleção. Sim. Entende? Porque chegou, ouvindo você falar e olhando a sua expressão, falando, né? Que a gente faz muita leitura, não tem como, eu tenho que fazer a leitura, né?
você vê que é fantástico você ser atendido, né? Por você, porque, cara, você tá sendo atendido por outro nível. Sim, com Você certeza. consegue me entender? Imagino. Entendeu? Não é só 3 quartos, 4 quartos, não é fazer aqui, vamos fazer uma piscina ali. Não, cara, muita calma nessa hora. Muita calma nessa hora. Como eu falei, calma, a porque é uma quantidade, vida que vai ficar ali. Os materiais hoje em dia, uma pergunta aqui para Karina. Karina, você tem ideia do número de tipos de iluminação que tem na sua loja? Nossa, uma loucura. Evoluiu muito. É o que eu falo. Evoluiu demais. Só de luz. Deve posso ter... te falar? É igual celular. É uma tecnologia que está evoluindo dia a dia. Todo dia chega novo, né? Dia a dia. E assim, o meu showroom é um showroom muito técnico. Eu recebo, né, os arquitetos. Na verdade, é um estúdio de iluminação. Uhum. E assim, eu sempre estou buscando produtos novos, o que saiu de novo no mercado para oferecer para os arquitetos, meus clientes, para a gente sempre estar no que tem de mais moderno, né? Então, assim, sempre eu frequento a Feira de Milão cada 2 anos, que tem iluminação, para buscar lá referências. E aqui a gente vê que o Brasil está realmente na vanguarda. A gente está seguindo o que tem de melhor no mundo. Mesmo? Arquitetura brasileira. Nossa, mesmo? Que legal. A arquitetura aqui no Brasil é maravilhosa, maravilhosa. São poucos países que investem tanto em arquitetura igual aqui no Brasil. Uau! É verdade. Então você pode visitar a Espanha. Para você ter uma ideia, tem cidades na Espanha que eles não têm nem ponto de luz no teto, é tudo só parede. Então, assim, não dá essa flexibilidade de você criar, fazer projetos que você queira fazer. Então, assim, principalmente também por serem países mais antigos, muitas vezes os prédios são mais antigos. O Brasil é um país novo, tem muita terra para se construir, né? Então, aí a criatividade corre solta. Então, assim, eu acho que o Brasil tá nota 1000 nesse quesito de arquitetura. É verdade. Mete luz amarela no povo, velho. O amarelo é criatividade, estimula a criatividade. Neurociência explica. E você sabe que no Nordeste, porque assim, eu tenho muitas amigas donas de loja de iluminação. A gente se conversa, enfim, a gente tem um grupo. Não somos concorrentes, porque cada uma tá num lugar, no estado. Uma tá na Paraíba, outra em Natal. É bom, troca uma figurinha também, né? Entre as lojistas. E é engraçado que elas me falaram que lá no Nordeste, no Norte e no Nordeste, eles ainda usam muita luz branca porque eles acham que não esquenta. Olha que loucura. Tem essa sensação, né? Pensa, porque assim, se você vê uma lâmpada de 10 watts branca e uma lâmpada de 10 watts amarela, ela vai esquentar do mesmo jeito, porque é a potência da lâmpada, não a cor. Só que eles acham que a luz branca não é quente. Olha que loucura, Cara, né? Ainda de LED, né? Ainda há, por exemplo, essa falta de conhecer a questão de luz quente, luz fria. Sim, é o que mais Acho que as tem pessoas ainda têm essa dúvida, né? Tem bastante. É a maior dificuldade essa. Maior dificuldade. E cor, tirando a quente e a fria? O pessoal utiliza cor? Não, cor mesmo, azul, vermelha... Na lâmpada? RGB, isso, na iluminação. Alguns lugares, por exemplo, sei lá, você tá fazendo um quarto de adolescente, né? Gosta de videogame e tal. Às vezes você pode fazer uma sanca com um circuito que ele possa ser colorido. E aí coloca ele junto com a música, então dependendo da batida da música, ele muda de cor. Meu filho, sabe? Hoje se constrói em casas, às vezes fazem uma sala de jogos, um game room, e aí ali é um lugar da família, dos filhos. Então você pode usar algum ponto com uma luz colorida, igual você tem aqui. Então, ou, por exemplo, num banheiro, às vezes você usa um uplightzinho, ou numa sauna, com uma luz colorida, uma luz azul. Então, assim, tem alguns lugares que eu acho que vai legal. Agora, iluminar jardim, planta com luz colorida... Não tem necessidade, Não tem necessidade. E outra, você modifica a cor da planta. Sim. Né? Então, por exemplo, se a planta é verde, você põe que você falou, eu já tô um refletor vendo colorido. Algumas imagens que eu já vi por aí, coloridas. Né? Você está distorcendo o paisagismo. Então, isso não é legal. Muitas vezes você pode usar, por exemplo, uma luz, sei lá, um balizamento de uma cor âmbar em algum lugar, é um hotel, é um lugar que você quer. Porque assim, a iluminação, eu tô falando de mim, tá? Meus projetos. Eu acho o seguinte, a gente tem que sair um pouco da casinha e não usar a luz como meio de iluminação, mas sim causar emoção com a luz.
né? Então, por exemplo, às vezes é uma casa que tem um corredor enorme. Por que eu vou colocar um monte de ponto no teto? Eu posso fazer uma luz indireta num canto, do outro lado eu coloco uns balizadores. Faz parte então, do assim, design, né? A iluminação. é um lugar de caminho, entra essa percepção, puxa, que lugar diferente. Olha, valorizou uma parede de pedra com uma luz indireta. Exatamente. Então, eu não consigo fazer um projeto de iluminação sem saber exatamente do projeto inteiro, né? Recentemente, eu fiz um projeto junto com a Juliana, a gente ficou dias discutindo todos os detalhes. Aonde tinha pedra, como que era a escada, se a pedra continuava embaixo, como que era a estrutura, se dava para embutir as lâmpadas, se ali tinha uma viga. O layout também, então, né? assim, eu não entendo uma pessoa que faça um projeto de iluminação sem ser arquiteto. Eu já não consigo entender isso. E olha só que legal. É uma loucura. É uma loucura. Você vê, quando eu faço a mentoria, né, com empresários, que eu atendo tanto pessoal como a parte corporativa, né, que eu falo, se você me convida para eu fazer uma mentoria contigo com CNPJ, eu falo, só aceito se eu também tiver acesso ao seu CPF, porque uma coisa está muito ligada à outra. E uma coisa, Lúcio, que eu vejo que os empresários têm sofrido muito, porque uma empresa ela tem que te dar o LL, que não é de luz, mas é liberdade e lucratividade. Porque o empresário, quando ele não tem liberdade, aí eu vou dizer onde entra na arquitetura. Quando ele não tem liberdade, ele, na verdade, ele está dentro de uma gaiola. Pode ser de ouro, pode ser de diamante, mas ele está preso. Ele é refém do próprio negócio. No fundo, ele é empregado dele mesmo. Entende? O processo todo. Pô, e aí cai lá no meu divã, não tem como, vai cair, né? E aí eu fico vendo, e é uma pergunta que eu aproveito e te faço. Quando você vê um empresário, você faz uma anamnese do empresário, você tem um primeiro contato com ele, você tem que descobrir alguns recursos importantes, né? Você tem que identificar algumas questões para que eu possa utilizar aquelas questões para que se transforme em combustível, como a dor. A dor ela só serve para te trazer maior frustração ou é o maior combustível do mundo. Sim. Quando eu sento na frente de um cliente, eu tenho que fazer essa análise toda, da mesma forma da arquitetura, né? Eu tenho essa curiosidade. Como é que a gente consegue, por exemplo, chegar nessa arte, nesse dom, de você pegar um terreno com uma metragem X e você construir algo extraordinário ali? Não, cara, tem gente que olha assim e fala, não, cara, essa piscina não dava aqui. Não dava essa piscina aqui, mas... A gente me explica como é que é isso. É uma arte, né? Ô, Juliana. São vários parâmetros envolvidos, né? Que a gente tem que equacionar ali para chegar nessa casa, né? Para que tenha várias coisas atendidas ali. Estética, legislação... que mais? O próprio cliente, o briefing do cliente, então, insolação, topografia, às vezes sobe, às vezes desce. Não, é coisa de louco, cara. Tipo de solo. E estética. E cheguei à conclusão, eu falo muito, né? Você vai me cortando. Cheguei à conclusão... Corta não, pode falar à vontade. Olha só, a gente fala assim, ó, celular hoje até liga. Com todos os recursos que tem, ele até liga, concorda? Até liga. Luz até ilumina. Até ilumina. Porque o jeito que você tava falando, cara, peraí, não usa a luz só pra iluminar. É como você falou, olha a reação comportamental. Você tá chegando num lugar, você pega uma parede com uma iluminação, cara, olha o impacto, já me abriu. Sim. Pode abrir o apetite. Sim. Opa, tranquilo, pode abrir o apetite. Numa reunião já pode abrir a criatividade. Eu já quebro as resistências. Tudo é muito louco. Exato. E na própria casa, né? Eu escuto com muita frequência os clientes me pedindo assim, eu quero me sentir em férias na minha casa. Uau. Então, no resort. No resort. Uau. Isso é bom, hein? Mood Isso é que bom, ele muito quer. bom. Ele quer esse mood de um spa, de um hotel, de um resort. Delícia, né? Então ele quer sentir-se em férias na casa dele. Conforto. Mas o conforto, cada vez mais, ele está atrelado a uma simplicidade, a materiais naturais, né? Que remetam a pedra, que remetam a madeira, alguma coisa... Né? Natureza. O clean, mais clean. Também mais clean. É lógico que a gente respeitando o cliente, né? Porque claro. tem aqueles que gostam, que tem suas coleções, que tem os objetos de arte. A gente não vai dispensar tudo isso. Mas fazer isso de uma forma ordenada, organizada.
Então, mas sim, tem muito disso agora. As poucas horas que ele fica na casa dele, ele quer desfrutar como se ele estivesse em férias, né? Eu acho que isso vem da pandemia também, né? Depois antes da pandemia, e vem isso já ao encontro da liberdade, que eu falei os dois L, a liberdade, entendeu? Você tá em casa, é a sua casa, tem a liberdade na sua casa, cara. Hoje em dia o home office também, né? Tá muito home office também acontecendo de verdade. Então, você sabe que uns anos atrás, antes de pandemia, aboliram home office dos projetos. Não existe. Ninguém queria fazer escritório em casa. Não, ninguém queria fazer teleconferência também, queria fazer escritório em casa. Falei assim, não, minha casa é lugar de descanso. Hoje é muito comum. Só que pós-pandemia muita coisa mudou. Então, hoje, muita gente tem o home office. Muita gente trabalha remotamente. E continua dentro de casa. Né? E continua assim. Sim, todo mundo quer fazer home office. Porque eles têm também um modo híbrido de trabalho, muitas vezes, né? Então, cabe a nós fazer uma sala que ele tenha acústica. Muita gente transformou ambientes para fazer o home office. Eu mesmo, alguns dias, eu fico na minha casa. Eu vou só projetar, eu tenho um escritório confortável na minha casa. Exatamente. E aí eu desço ali, fico por ali mesmo, trabalhando e o rendimento é muito alto. Eu tô ali, o ar-condicionado, muito tranquilo. E eu tô comentando sobre o home office, porque eu tenho vizinhos, um que mora na minha frente, ele trabalha no banco. Eu saio todo dia, ele tá ali na janelinha da casa dele, ali. Todo dia. E ele é 100%. Ele é só home. Não tem 100%. É 100%. Algumas empresas. E o vizinho de cima também, né? Veio de Santos, se eu não me engano. Não sei o que ele faz. Mas ele também fez o escritório na casa, também trabalha home office. Tem muito isso. Eu assim, o meu é de vez em quando, né? Que eu não consigo fugir muito. Não, Lúcio, a minha área, cara, a minha área de mentoria, por isso que eu deixei o lado patológico, né? E vou pro lado da mentoria e tal. Pô, atendo gente fora do Brasil. Sim. Cara, a coisa mais gostosa, porque você pega a intimidade, você pega o jeito. Você entendeu? A pessoa fala, não, você não fica à vontade. Depende da pessoa, do profissional te deixar à vontade. Eu criei um ambiente seguro. Claro. Sim. Entendeu? Tranquilo. Cara, é sensacional. Eu também não me vejo mais assim, sabe? Nas sessões mesmo, atendendo, né? De horário marcado, eu tenho 2 dias na semana que eu atendo. O resto eu tô dentro das empresas e tal. Sim. Mas, cara, de fato, a pandemia nos ensinou algo assim, nos ensinou a dar mais valor pra família. É verdade. Sim. Né? E hoje em dia quem é essa moça aí, a sua esposa? Como é que vai ser prazer, né? E o percentual de atendimento online, home office e presencial? 70-80. 70-30. Maioria, então. 70-30. Mas sem medo de ser feliz. Mas por causa do deslocamento também, né? Fica muito mais fora fácil. que você pode atender paciente fora de São José. Então você abriu muito tô te falando, leque tem muito brasileiro fora, entendeu? Exato. Que a gente já Isso tem uma ligação. Legal, né? Pô, muito tranquilo. Igual reunião com cliente, né? Quando que um cliente antigamente falava assim, eu não vou estar esse final de semana, mas a gente pode fazer uma reunião online. Ninguém aceitava isso, achava que você não queria atender a pessoa. Sim, né? Que era um desrespeito. Poxa, mas ela não quer me atender. Não, hoje as pessoas estão dando mais valor a isso, a tempo, né? Deslocamento, de tempo ficar... de deslocamento. Nossa, também. Eu lembro do meu pai, quando trabalhou na Embraer, ele já chegou aí para Paris para ir para uma reunião. Ele foi, chegou, fez uma reunião, pegou o voo e voltou. Imagina, hoje não existe isso. Eu acho que tem algumas reuniões assim, estratégicas, talvez, né? Pra gente fazer pessoalmente, principalmente quando se refere a projeto de arquitetura. Pra ver eu acho acabamentos, interessante. escolher acabamentos, porque eu acho que você estando com o projeto aberto, por exemplo, numa mesa assim, né? E uma lapiseira, parece que as ideias fluem, né? Mais rapidamente, tanto para você profissional quanto para o seu cliente, né? Verdade. Então tem que ter essa interação pelo menos 1, 2 vezes aí durante o processo, sabe? Porque eu percebo isso, sim, que parece que flui. Uma coisa legal, Júlia, né? Eu acabei me especializando, né, em comportamento humano e eu me aprofundei muito em leitura de microexpressões faciais. Então isso para mim numa reunião presencial, não que você na online você não faça as leituras. Mas eu fico imaginando você num projeto, quando põe um projeto, um sonho da pessoa, o mínimo que você aprende de leitura, de microexpressão facial, você fala, cara, tô no caminho. É verdade. É isso. O cliente te Nossa, passa, ele não gostou. Né? Aí você já entendeu. Falou, a minha ideia era por aqui. Falei, nossa, é isso que eu ia te falar.
Tem a neuroarquitetura também, sendo bem desenvolvida agora também, né, doutor? Neuroarquitetura. Tem neuroarquitetura, exatamente isso. Fazer uma especialização aí, porque, olha... A porta abriu com o neuromarketing. O neuromarketing abriu a porta. Eu sou da família dos neurocientista, você entendeu? Neuroeducador, neuropsicoeducador, neurótico. Eu não tava nem olhando no olho dele. Eu falei, não, ele vai dar uma aqui. Mas é sensacional, vai. Né? Eu acho, porque a hora que a gente entende as pessoas, porque você tá fazendo arquitetura para pessoas. Exato. Mesmo quando você tá fazendo no âmbito corporativo, por exemplo, você tem que pensar em pessoas e não em máquinas, e não em sei lá, em produto, né? E hoje fala, você vê, no mercado fala tanto-se hoje em jornada focada no cliente, cultura voltada para o cliente, experience, né? Qual é a experiência? Eu não compro mais produto ou serviço de uma certa forma, eu compro a experiência. Sim. Então o neuromarketing, quando ele entrou para entender um mecanismo, raciocínio de compra, que a gente compra pela emoção, que a gente compra pelo entendimento, cara, é sensacional. É verdade. E agora eu viajei. Vai porque é o futuro. Sim, quem se antecipa governa, quem se atrasa é governado. Sai na frente que, cara, neuromarketing, velho. Olha, eu viajei agora. Sim. Super interessante. Um neuroestúdio? Aqui é quase isso. Pode ser, porque não, né? Não é? Karina, os projetos luminotécnicos, você se especializou, vocês fazem os projetos na Luminare? Sim. A nossa loja ela é voltada a projetos. Né? Então, a gente participa junto com o arquiteto, né? Ele desenvolve o projeto da casa e, em conjunto, a gente desenvolve o projeto de iluminação no estágio ainda inicial, antes da obra se iniciar. Então, isso é muito importante, porque depois toda a elétrica, todo o forro de gesso ou o forro de madeira já está tudo pensado, preparado para receber a iluminação. Igual, por exemplo, vou dar um exemplo aqui que a gente tem claro aqui. A gente tem um perfil enorme linear embutido no forro. Se você não prevê isso antes, se você prevê depois, vai ter que rasgar esse forro inteiro para instalar o perfil e muitas vezes ele não foi pensado nisso. Então, vai ter que reestruturar o forro para ele não cair. Sim. Então, a gente fazendo o projeto de uma maneira organizada, numa fase inicial de obras, falando de casa, né? Então, é importantíssimo. Um apartamento, a pessoa recebe um apartamento também. Os projetos complementares são essenciais, que é iluminação, elétrica, ar-condicionado, antes de executar o restante. É muito difícil o arquiteto entender do projeto luminotécnico a fundo, igual nós especialistas. Eles têm noção, sabem muito o que eles querem, né? Muitas vezes passar o briefing do cliente, o tipo de iluminação que ele quer, quais são os locais do projeto dele que ele quer que seja valorizado. E aí a gente vai fazer esse projeto e vamos dizer qual é o melhor equipamento a ser usado, né? O tipo de fita de LED, se ela vai pegar umidade, se não vai, se vai aparecer a bolinha no piso, que tipo de fita que usa. Então, assim, é tão técnico, é uma diversidade tão grande de produto que é impossível o arquiteto saber de tudo isso. Não, né? A gente tem que ter essa interação. O legal de fazer projeto com a Karina é que a gente tem essa interação. E é o que eu busco de um fornecedor, que ele me atualize realmente, né? A gente tem uma boa noção, mas é que são muito, como o Lúcio disse, né? São muitos materiais de vários pisos, né? Revestimentos, de iluminação. Então, não tem como a gente né? Lógico que está sempre tentando se atualizar, mas eles têm muito mais condições do que a gente de nos atualizar. E aí, eu gosto muito de elaborar, eu faço antes um anteprojeto. E aí sento, né, Juliana, vamos sentar, vamos discutir. Aqui você tá querendo iluminar dessa maneira. Vamos colocar esses mini LEDs. Hoje tem mini LED com uma potência alta. A gente faz uma iluminação diferente nesse pé direito duplo. Poxa, legal, bacana. Então, assim, junto a gente desenvolve para depois a gente formalizar tudo e atender o cliente. E no final, a gente gera um projeto executivo com todas as informações, circuitos, se tem algum circuito que vai ser dimerizado ou não. A gente já faz todo o detalhamento que vai para a obra. Então, isso facilita muito para quem vai executar. Sim. Às vezes a gente passa a intenção do que a gente quer de iluminação, né? Onde seria interessante valorizar. E a gente troca essa ideia, né? De que tipo de equipamento que seria
Que lâmpada que chega naquela potência daquele pé direito, para você iluminar aquele material que foi empregado, valorizar o material, né? Sim. Valorizar o ambiente. Então, E lá na Obratec, a gente faz os projetos de elétrica. Né? E nós não fazemos projetos se não tiver pelo menos um projeto com os pontos de iluminação. Exato, você fica louco. Que não dá certo, entendeu? Exatamente. Então, todo projeto que entra para nós lá, a gente pede os pontos para o arquiteto. Né? E nós vendemos o projeto de iluminação. Esquece o produto, o projeto. Muitas vezes o cliente fala, não, eu preciso do projeto. Minha casa vai ficar pronta daqui 3 anos, depois eu vou ver sobre isso. Então, a gente vende o projeto. Por exemplo, construtoras, a própria Costa Norte é meu cliente. A gente vendeu o projeto na etapa que ele nem tinha levantado a torre ainda. A gente já fez o projeto de iluminação do prédio inteiro. Agora o prédio já está pronto, fizemos os decorados, a parte interna. Então, assim, eles entendem a importância disso. Contanto que já é o 5º prédio deles que a gente faz iluminação. E ele sabe que a iluminação valoriza o empreendimento dele. Ele tem essa consciência. Né? E os empreendimentos da Costa Norte realmente são excelentes. Parabéns a Costa Norte, Zé Renato, que são maravilhosos. Nossa, adoro trabalhar com eles. É uma construtora, assim, que preza muito pelos seus fornecedores, dá valor. Então, isso é muito gostoso de trabalhar. E aí, de novo, né? Qual é a experiência de ter um relacionamento com uma visão como essa, com um suporte como esse, né? Com essa interatividade. Empresas desse porte, né? Não, é outro mundo, outro mundo. E que eu digo, cara, a vida é feita de escolhas. Tem uns que escolhem só entrar pelo cano. Eu ia falar outra coisa aqui, eu me segurei. É verdade, entendeu? Cara, faz o que é direito. Você viu que eu pensei, mas não filtrei. Entendeu? Então você entra pelo campo que você quer. Outra questão também seria que não só conhecimento técnico, né? Mas a experiência de tantos projetos, né? Tanta interação com o cliente. Então tudo isso também conta bastante, bagagem, né? Por mais que a gente tenha feito uma faculdade excelente, né? Mas eu acho que nada supera você estar ali no dia a dia, lidando com aquilo, com as dificuldades, né? E se superando. E ter a experiência do que funciona. Tá porque hoje, né, falando de arquitetura, existe muita gente vendendo projetos online, projetos lindos, faz uma maquete eletrônica linda para encantar o cliente. Porém, e na hora de você executar? Não executa nem metade do que tá ali. Por quê? Não teve toda aquela visão da experiência, que sabe que aquilo ali não dá certo, não dá para fazer aquilo porque tem uma viga, ou porque aquele revestimento ali não dá certo. Então, assim, a experiência é muito importante. É muito importante. Então, assim, e às vezes o render não bate com o projeto executivo ali, a planta baixa, é só cenário, igual de cenário de televisão. Cenário, né? O cara compra a foto, funciona. Mas por dentro é Ferrari por fora, Fusquinha por dentro. Não falando mal do Fusquinha. Não falando mal do Fusquinha. Tem muito Fusca por aí ainda. Uma comparação aí, né? Muito Fusca rebocando aí, grandes carros. Já vi, né? Mas é isso mesmo, você vê que essa questão da experiência, da vivência, né? Isso é muito bacana. Eu vejo que hoje o mercado, ele tem valorizado essa questão. Porque às vezes quando a gente fala, a mesma coisa comigo, não, o pessoal fala, não, manda lá pro Bega, procura o Bega, tá. O pessoal fala, pô, o que você tem? Eu falo, cara, no mínimo o que eu tenho são 40 anos de profissão. Fora o estudo, né? Não é? Tudo isso, entendeu? Né? Então é uma outra bagagem. coisa, você falou legal, outra coisa, eu não posso parar, eu tenho que me atualizar. Exatamente. A todo instante está mudando, entendeu? Coisas, por exemplo, que a própria neurociência, tem coisas que não se acreditavam, hoje já são Mudou claras. Muita coisa, né? Né? Técnicas sendo utilizadas hoje. Então, assim, é uma coisa muito legal. Volto a te falar, mais uma vez, diante de vocês duas profissionais, eu tenho total de liberdade de falar, porque eu tô com 60 anos de idade, eu já tenho um pouquinho de liberdade de falar o que eu penso, né? Não vou jogar confete. Mas vocês estão de parabéns. É gostoso de a gente ver. Você entendeu? Então, mais uma vez... É gostoso. Não, eu vou falar. Eu vou dizer pra você que tá aí nos assistindo. O lado você de só lá, entra, a câmera é mais bonita, né? O lado agora de um cá... recado olhando nos seus olhos. Você só entra pelo cano se você quiser. Você tá entendendo? Porque eu já vi. Tem muito amigo meu, inclusive, amigo meu que vai assistir, sabe que eu tô falando pra ele. Não vou falar o nome, vai ficar ruim. Você conhece também. Então... contratou, fez e tal, depois falou, pelo amor de Deus, agora o que eu faço? Se tivesse ido desde o início, teria economizado tempo, teria economizado investimento e com certeza ficaria um negócio top. Então tá aqui o recado pra você. Se vai fazer, faz bem feito.
É isso mesmo. Maravilha. Não é? Claro, É, sem ué. dúvida. Juliana, e os planos para 25? Conta pra gente como é que tá. Os planos para 25 são iniciar aí neuroarquitetura. Uau! Boa. Jogamos a sementinha ali, Não, ó. total, velho. Dou o maior apoio. Pega o meu contato que você precisar, o maior apoio, total. É isso aí, porque cada vez mais a gente tem que entender, né? Para quem que a gente está fazendo esse projeto. Assim, além das tendências, né? Além das trends, a gente tem que saber valorizar o cliente e fazer esse projeto a 4 mãos, né? Sim. Então, continuar aí o nosso trabalho, que a gente adora, né? Influenciando aí pessoas e treinando cada vez mais os arquitetos que trabalham com a gente, né? Que também é uma satisfação imensa. A gente vai formando novas pessoas. Vai formando novas pessoas. Sim. É impressionante. E isso, assim, é natural, vai acontecendo, né? Exatamente. Sem fazer muito esforço, a hora que a gente vê, eles já estão ali desabrochando, pegaram o nosso jeito de trabalhar. Isso legado foi criado. Um legado, exatamente. O legado foi criado. Maravilha. Então, Karina, e os planos para 25? Bom, eu penso muito cada vez, já faz um tempo que eu já tenho... Né, pensado muito em realmente, hoje eu tenho projetos, mas eu vivo de venda de produtos, né? E eu gostaria muito de fortalecer essa parte de projetos, né? Vender mais projetos fora de São José dos Campos, por que não São Paulo? Pode contar com a Obratec, comigo, Então, assim, né, eu e a Ju, a gente já tem uma reunião estratégica em São Paulo, com um escritório grande lá. Então, assim, por que não a gente também oferecer nosso serviço fora de São José? Com certeza. Né? Mas de uma maneira qualitativa, não é ficar vendendo online para vender para tudo quanto é lugar. Não é isso, não tem como vender um projeto de iluminação online sem você ter nem ideia como que é o lugar. Se é forro de gesso, se é madeira, se não conhecer a arquitetura do local, é uma coisa complicada. Mas a gente pensa, sim, nessa parte estratégica de desvincular um pouco produto de projeto. Né? Entender que são business separados, que eles podem acontecer separados. Né? Não é porque eu estou fazendo o projeto, o cliente é obrigado a comprar a iluminação. Sim. Porque assim, hoje, se o cliente compra a iluminação, ele ganha o projeto. Mas por que não ele só comprar o projeto, um cliente de outro local querer um projeto de iluminação, ele vai fazer uma empresa, um consultório, ele quer um projeto de iluminação. Sim. Isso ajuda o projeto de arquitetura. Né? Então eu começa do projeto. Começa do projeto. E a inteligência, então, e a inteligência que eu quero aplicar agora. A inteligência do mercado, ele tem demonstrado que cada vez mais a tendência está indo para serviço. Exato. E não em produto. Exatamente. E para serviço. Então, você está num caminho, eu posso te dizer assim, né, corretíssimo. A gente sempre fala, né? Isso não é novo, já é um pouco antigo. Tem o oceano vermelho, tem o oceano azul. Então, a grande estratégia é eu sair de um oceano vermelho, sanguinário, e eu antecipar, porque isso antecipa a governa, e para um outro mercado. E é um mercado muito especializado, não tem muitas pessoas que fazem. Então, assim, porque é a dificuldade, né? Então, quando eu fui fazer a minha pós-graduação, eu já tinha 10 anos de loja, né? Então, eu já tinha minha experiência, eu discutia com os professores, projetos, que tipo de lâmpada que funcionava, que não funcionava. Então, me agregou muito, porque eu já tinha uma bagagem anterior. Então, só veio a lapidar, né? Então, hoje eu entendo que eu tenho um ouro na mão e eu não tô usando, né? Sim. Que é realmente a expertise de ter esse know-how de projeto, inclusive, eu tenho uma equipe grande que trabalha comigo, eu tenho 5 arquitetas que trabalham comigo, mas, por exemplo, a Juliana, ela vai com o cliente, ela quer que a Karina esteja na reunião para atender, porque é a Karina que vai discutir, o cliente vai ter dúvida se eu vou conseguir tecnicamente sanar essa dúvida do cliente. Então, assim, primeiro que eu amo o que eu faço, né? Acho que dá pra perceber. Essa é a primeira coisa, é a gente amar o que a gente faz. Mas assim, se você me permite te entregar aqui algo, e entrego com muito carinho. Quando eu trabalho com performance, eu digo isso para todas as pessoas que eu aplico a mentoria. E é estratégico. A pessoa chega para mim e fala, Bega, eu tô com um projeto e tal. Uma coisa que é o primeiro passo. Você não vende aquilo que a sua mente não comprou primeiro. Você tem que acreditar que vai dar certo. É um desejo ardente daquilo, entendeu? Então, quando você tem
É a questão também de emoção. O pessoal fala, como é que você trata emoção? Emoção trata-se com razão. Não se trata emoção com emoção. Emoção trata-se com a razão. Então, qual é a razão? Eu tenho expertise. Eu já criei um nome, já construí um nome. O mercado está aí. As oportunidades estão batendo na porta. Irmão, cochilou, jacaré cochilou, virou bolsa. Você tá entendendo? Você gosta de atirar, né, irmão? Esse aqui eu vou falar pra você. Mas você entendeu? Jacaré cochilou, virou bolsa. Lógico, eu sinto bolsa, sapato. Bora, é isso. Mas comigo é bem assim mesmo. É Antes de eu tomar qualquer decisão, eu fico pensando e as ideias vêm dormindo. Todas as minhas ideias surgem durante o meu sono. É impressionante. A Iluminari surgiu assim. É? Então, assim, eu vou montar a loja de iluminação. Na época, meu ex-marido, você é louco, montar comércio. Não, eu vou montar a loja de iluminação. Eu vou aprender e eu acredito que isso vai dar certo. E deu. E aí, quando eu saí, a minha loja era na rua. Eu fui para um prédio. Meu pai, na época, falou, você tá louca, você vai falir, vamos esquecer de você. A loja tem que ser de rua, Pelo né? contrário, os meus clientes vão gostar porque é um local seguro, é um local personalizado e meu público, eu quero atender somente o arquiteto. Eu quero um projeto personalizado. Então, eu vou atender meu público nesse local. E foi exatamente o que aconteceu. E eu mudei um mês antes da pandemia, aí veio a pandemia, foi uma loucura. Os sonhos dela iluminaram ela. E é engraçado que eu tenho aí, né, um Conta mentor. aí, a pandemia foi uma loucura. Conta aí o susto. E o então, susto da pandemia? O que aconteceu na pandemia, né? Nosso segmento foi um dos segmentos que poderíamos continuar trabalhando. Sim. Né? Construção civil não parou. Não. Né? Pelo contrário, Mas, né? Parece que teve um... Bombou, né? Bombou. Claro que eu tenho um escritório grande, são 250 metros, a gente não fica tudo muito grudado, mas eu tive que mandar, como todo mundo, os funcionários para casa, né? Sim. Então, eu lembro que naquela época eu ficava sozinha no meu escritório trabalhando. Eventualmente atendia cliente e tinha algumas obras que pararam, porque muitas vezes, né, a pessoa estava sem recurso financeiro, enfim. Mas o meu segmento não parou totalmente, né? Graças a Deus, porque, nossa senhora, uma loucura. Mas o pessoal trabalhou online, de casa? Sim, sim. Porque no meu escritório, como todo mundo tem laptop, cada um levou o seu. Não, a gente consegue trabalhar online. Funcionou. Eu acesso todo o meu sistema da loja, de orçamento, a minha rede toda, da onde eu tiver. Então, pela internet eu acesso. É tecnologia, né? Tecnologia ajuda muito. Tecnologia. Tecnologia ajudou muito. Bega, e os planos de 25? Os planos de 2000. Primeiro, continuar vindo no ManzaCast. Primeira coisa que eu não abro mão. Com certeza. Manter os amigos, né? Mas, Lúcio, 2025 eu vou praticar aquilo que eu aprendi quando eu completei 50 anos de idade. Quando eu completei 50 anos de idade, eu fiz um combinado com Deus que eu iria entregar tudo aquilo que Ele permitiu que eu aprendesse e eu iria entregar. Então, em 2025, hoje eu vejo que está muito ligado nessa questão mesmo de criar um legado, entregar o que a gente conhece, sabe? Porque é lindo, cara, é lindo. Quando você tem o prazer, como vocês conversando com o meu também, né? Eu amo o que eu faço. Então, quando a gente faz uma mentoria no empresário, tá meio turvo, e de repente ele entendeu que eu tenho que criar processos, que eu tenho que ter pessoas, que eu tenho que ter um posicionamento. Cara, aí vê crescendo, é uma coisa extraordinária. Então, 2025 eu quero continuar sendo um instrumento de Deus na vida das pessoas, sejam elas de CPF, sejam elas de CNPJ, para encontrar principalmente o propósito. Amém. Acho que é uma vida com propósito, velho. Se a gente não identificar o propósito, você pode ter um recurso financeiro ilimitado, mas vai cair na clínica, vai cair, né, num divã, vai cair, se não, num medicamento, né? Então, 2025 eu quero continuar sendo um instrumento de Deus e mostrando e ensinando as pessoas a terem a felicidade produtiva. Maravilha. E quem quiser ser feliz, contratar o Wellington Bega, fazer uma terapia,
ou contratar para fazer uma análise numa empresa. Pô, top! Consultoria. Conta pra gente o que você faz. Todas as coisas que você... Então... Ele é um multitarefas. Além de ser meu amigo. Essa foi boa. Diversificar, A primeira, me fala os seus diferenciais. Primeiro, sou amigo do Lúcio, cara. A primeira coisa é o diferencial, né? Viu? Lúcio, duas frentes que eu venho trabalhando muito. É o desenvolvimento humano, é algo que eu sou apaixonado pelo ser humano, né? Descobri esse propósito na minha vida muito cedo. Então, como eu pratico isso? Através das mentorias, de sessões de mentoria, sejam elas terapêuticas ou mentorias de performance, né? E como o pessoal está acostumado comigo, horário marcado, a gente faz uma sala online quando se precisa presencial. E o segundo é justamente ir para o mundo corporativo. Então, eu tenho tido o prazer, a felicidade de ter mesmo alguns clientes exatamente nesse sentido. Porque qual que é o pessoal fala, Bega, você tem alguma coisa diferente. O que é o diferente? Se você me convidar, falou, vai para minha empresa, vê para onde a gente pode crescer, né? Existem algumas ferramentas de pesquisa, inteligência de mercado te mostrando. Primeira coisa que eu vou perguntar para todo mundo, qual é o seu sonho? Carinho, qual é o seu sonho? Me conta por que você entrou nesse segmento, né? Por que você entrou neste segmento? Cara, porque nada mais é. Isso eu vou te mostrar facinho. Performance, resultado, sucesso. É você seguir o seu propósito. E o propósito é você saber por que você está aqui. Se estamos nesse mundo não por um acaso, não somos obra de um mero acaso, por que nós estamos aqui nós quatro hoje? Não é por um acaso. Por que você hoje está à frente da arquitetura? Você como arquiteta e num negócio de sucesso, um case de sucesso. Entende? Então, na empresa, o que eu faço é isso. Às vezes, o próprio empresário, o líder, porque o que eu já presenciei, né, de portas fechadas, o homem número 1, o CEO, o diretor-presidente, seja o que for a nomenclatura, chorar como criança. Por quê? Porque quando não se tem um propósito bem definido, a dor é grande. E você, hoje, como líder, você tem que ser uma fonte de inspiração. As pessoas que olham para você falam, cara, eu quero ser uma fonte. Ela é uma fonte de inspiração. Eu quero seguir. Às vezes eu não estou pensando em arquitetura, mas te conheci, fiquei apaixonado por ontem, quero fazer arquitetura. E olha, entende? Influencia, né? Influencia, sabe? Então, o meu caminho não é simplesmente estruturar uma empresa. Porque isso existem inúmeras pessoas que fazem, existem recursos. Hoje, o que eu faço é se tornar um grande sonho aquele negócio. Porque o negócio, ou ele é um pesadelo, ou ele é um sonho. Como eu te falei, às vezes você tem um grande negócio, mas você está preso numa gaiola. Pode ser de diamante, mas é uma gaiola. Então eu quero te ensinar, ensino as pessoas a isso, a terem 2 L's na vida. Lucratividade, top. Uma empresa autogerenciável, autossustentável, uma empresa que cada um saiba o que tem que ser feito. E o segundo é a liberdade. É a liberdade de você poder sair, viajar. É a liberdade de você ir para casa sentindo que ali é suas férias. Não ficar preso. Não ficar preso, entendeu? Você imagina uma empresa. Já ouvi vários empresários dizerem, eu não posso sair de férias. Escravo da empresa, né? Exatamente, eu não posso sair de férias. E se eu não estiver lá, a coisa não funciona. Não, pera um pouquinho, funciona sim. Saber assim. Delegar, né? Exatamente, né? E tudo. Que não é delargar. Tem muita gente que fala, não consigo delegar. Não, mas você está delargando, né? E a importância da arquitetura, né? Porque tudo isso acontece dentro de ambientes, né? A nossa importância, né? Olha que top. De verdade. ter que fazer... Aí, muitas vezes eu pensava que a arquitetura a gente vai criar cenários para a vida das pessoas, né? Para elas viverem ali. Mas atualmente eu vejo que a arquitetura é parte integrante da sua vida. Que ela te influencia muito e não é só um cenário inerte, né? Mas que sim, ela tem esse poder de te transformar numa pessoa mais feliz, de trazer felicidade para sua vida. É sobre isso. É isso. Porque quando você aprende que qual é a fórmula? Se divirta trabalhando e trabalhe se divertindo. Aí isso é impossível. Não é. Não é. Não é. Não quer dizer que você vai ter que trabalhar às vezes 12 horas, 14 horas. Não quer dizer que às vezes você vai perder seu sono. Às vezes você tem um compromisso e aí o mercado, a área financeira, econômica, de repente te dá uma reviravolta. Você, né, perde às vezes até o sono. Mas você é feliz.
As pessoas precisam entender um pouco mais a felicidade. Todos. Né? E se não tivermos, nós vamos acomodar. Né? Porque é o confronto que nos faz crescer, não é o conforto. Exatamente. Você entendeu? Porque conforto vai deixar na zona de conforto. Justamente. Entende? Então, lógico. Cara, mas assim, é o modo como você lida também com os seus problemas que podem não mudar. Mas se você está num ambiente feliz, né, num ambiente onde você tem um bem-estar, parece que você lida diferente com os seus problemas. Tudo né? de bom. Você é uma outra pessoa, realmente. Tudo né? de bom. Quando Eu o ambiente amo. É propício. Quando as coisas tá pegando lá em casa, eu vou pra churrasqueira. Canto do guerreiro. É um ambiente, o canto do guerreiro. Pode só eu acreditar nisso, tá? Pode só eu acreditar nisso. Mas tem, a gente... Porque lá em casa eu que mando, velho. Eu que mando em casa. Eu mando um cachorro, eu mando. Só pelo menos, às vezes o cachorro não quer obedecer, mas eu vou pra lá. Mas é isso. Você falou tudo agora. Tudo é ambiente. Se você parar pra analisar, tudo tem um ambiente. E se você analisar, as nossas memórias estão atreladas também a ambientes, né? Sim. Aonde aconteceu aquilo e tal. Então, a nossa responsabilidade... Memórias afetivas, né? Memórias afetivas. Então, a gente tem uma responsa nisso também, né? Vamos chamar pra gente isso, né? Como arquiteto. Vamos fazer o melhor cenário que essa família possa ter para que ela se sinta em férias nas poucas horas que ela fica ali, né? Eu gostei demais dessa questão, né? Da pessoa, pô, tô construindo uma casa para me sentir em férias. Isso é muito comum atualmente acontecer. Ele quer tirar os sapatos, entendeu? Ele quer ver o ambiente todo integrado. Olhar para a piscina borda infinita, como se ele estivesse na praia, né? Olha que legal, né? Os materiais que remetem a uma areia, alguma coisa assim. E às vezes até assim uma área, como você tem lá, né? A sua área tal, como você gosta de receber, né? Muito bom. Porque você gosta, o Lúcio gosta disso. Aí eu tive o prazer de ir. A pessoa que gosta de receber algo, né? E aí tem um espaço gostoso. É unir útil ao agradável. Verdade. Churrasco. Marca aí. Felicidade. Felicidade. Churrasco. Maravilha. Karina, quem quiser conhecer Iluminari, contratar, né, fazer um projeto luminotécnico, também os arquitetos que quiserem conhecer a Iluminari, os projetos, como é que o pessoal encontra você e a Iluminari? A Iluminari, né, o Instagram @Iluminari, ali a gente mostra um pouco do nosso trabalho. E o nosso estúdio está localizado na Vila Ema, São José dos Campos, na Avenida Heitor Villa-Lobos, no prédio do Le Palmier, que é aquele edifício Boulevard Vila Ema. A gente está lá no 4º andar. E é isso. Podem me procurar. Juliana? Bom, o meu escritório físico está aqui nesse mesmo prédio, né? O Centro Empresarial Aquários. E no meu Instagram tem um pouquinho ali do nosso portfólio, @arc.julianasoubia. Maravilha. Bega? Bega encontra nas redes sociais, né? Só pôr lá wellington.bega que vai me encontrar. Maravilha. Né? Vai me encontrar e vai ser um prazer imenso. Me convida para tomar um café para ir na sua empresa, eu vou. Viu? Se você achar que você tá ficando surtadinho, você liga para mim que eu dou um jeito pra você. Às vezes fica surtadinho e não percebeu ainda, né? Então corre que ainda dá até tempo, né? Obrigado, viu, irmão? Obrigado a vocês. Que maravilha de papo, hein? Gostoso, muito né? Bom. Nossa, muito bom. Bom demais. Você, Bega, com esse astral aqui, dá aquela iluminada no ambiente, né? Já que a gente estava falando de iluminação, as meninas essa aqui também. Toda aí, né? Mas, né? Obrigado, Karina. Obrigado, Juliano. Obrigado, Bega. Eu que te agradeço, irmão. Valeu, pessoal. Mais um ManzaCast. Agradecer os patrocinadores Obratec Projetos e Polo Vale Decor. Um abraço e até a próxima.